Bom dia, sou Fernando Henrique Campos, docente do curso de Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E vou dar sequência à disciplina de Fundamentos de Programação. Na aula passada, pudemos ver e entender o que é um algoritmo, as diferenças entre algoritmo, lógica de programação e linguagem de programação, além de alguns exemplos de como algoritmos podem ser utilizados atualmente. Na aula de hoje abordaremos o tema representação de algoritmos, linguagem natural e fluxograma. Essa aula tem como objetivo que o aluno entenda como representar um algoritmo através de linguagem natural e através de fluxogramas. Que ele compreenda o significado de cada um dos símbolos que compõem um fluxograma e tenha a capacidade de representar algoritmos através de linguagem natural e fluxogramas. Na aula passada entendemos qual é a ideia de um algoritmo e nesta aula vamos abordar algumas das representações do mesmo. Então, um algoritmo pode ser representado das seguintes formas: linguagem natural, fluxograma ou pseudocódigo, que também é conhecido como Portugal ou português estruturados. Começaremos pela representação de algoritmos através de linguagem natural. Linguagem natural é a linguagem que utilizamos todos os dias para nos comunicar com as pessoas. Por exemplo, como seria o algoritmo do seguinte problema: abrir uma porta? Poderíamos escrever esse algoritmo através de linguagem natural da seguinte forma: primeiro passo, caminhar em direção à porta. Segundo passo, inserir a chave na fechadura. Terceiro passo, girar a chave até o fim. Quarto passo, retirar a chave da fechadura. E quinto passo, abrir a porta. Através deste exemplo, fica bem claro como representar um algoritmo através de linguagem natural. O pequeno, grande problema é que o computador não entende a linguagem natural. Então, seguindo a representação de algoritmos, a forma de representação que veremos agora será o fluxograma. Tenho certeza que todos vocês já viram um fluxograma. Mas o que é um fluxograma? Um fluxograma é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações ou processos entre os elementos que o compõem. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos de fluxogramas. Suponhamos que algum amigo nosso esteja com uma dúvida entre casar ou comprar uma bicicleta. Nós, como bons amigos, apresentamos esse fluxograma para conseguir auxiliá-lo a tomar sua decisão. Então vamos lá, ó. Casar ou comprar uma bicicleta. Então vamos supor uma situação aqui e vamos seguir o fluxograma. Você está gordo? Não. Ele vai para a próxima pergunta. Quer engordar? Sim? Então case. Não? Então compre uma bicicleta. Tá ok? Voltando lá no comecinho, ó. Você está gordo? Sim. Quer emagrecer? Se sim, compra uma bicicleta. Se não, case. Entenderam então o que é um fluxograma? Tenho certeza que todos já viram, certo? Vamos para mais um exemplo agora? Observe então esse fluxograma, denominado fluxograma da balada. Podemos observar que ele é bem curto, mas vamos entender um pouquinho ele. Então vamos lá, primeiro quadro. Percebeu que não está se divertindo nada? Então, próximo quadro, aplique álcool. E podem ver que tem uma seta que indica a continuidade de uma ação. Então, se você percebeu novamente que não está se divertindo nada, aplique álcool. A ideia que ele passa é que enquanto você não estiver se divertindo na balada, você aplica álcool. Não quero incentivar ninguém a beber, tá, pessoal? Só pra gente ter uma ideia aqui de como o fluxograma funciona, tá ok? Vamos a mais esse exemplo aqui, ó. Só que esse exemplo é um pouquinho diferente. Os outros fluxogramas que nós vimos são fluxogramas um pouquinho mais descontraídos, né? Então esse fluxograma aqui, ó, a gente vai observar que ele já tem um pouco mais de regras pré-definidas para seguir. Vamos observar um pouquinho ele, ó. Pode ver que ele tem, ó, determina o início e o fim e ele tem determinados símbolos utilizados para determinadas coisas, tá ok? Então vamos acompanhar aqui esse fluxograma. Início, abrir forno. Aí vem uma questão, forno aceso? Se sim, botar lenha. Se não, acender o fogo. E os dois, de qualquer forma, vão ali assar o pão e termina esse fluxograma. Vamos observar mais um fluxograma? Primeiro quadro ali, ó, projetar. Revisar. Ok. Não, corrigir. E depois voltar para revisar. Sim,
prosseguir. Tá ok? Então, nesses dois últimos fluxogramas que nós vimos, nós conseguimos observar que eles têm regras, tá? E dependendo da ação que é feita, é utilizado um determinado símbolo. Mas todos esses exemplos são considerados fluxograma. Então, fluxograma, só voltando ao conceito, ele é uma maneira descomplicada de se exibir alguma ideia. Prosseguindo, do que é composto um fluxograma? Então, um fluxograma é representado por diversos símbolos, onde cada um deles representa um evento ou uma ação. Dessa maneira, nós podemos comparar os símbolos que fazem parte de um fluxograma como ferramentas, pois cada ferramenta apresenta uma funcionalidade diferente e é utilizada para realizar determinado serviço. Dessa forma, quando queremos exemplificar uma ideia ou algoritmo através de um fluxograma, é necessário escolher o símbolo ou ferramenta necessária específico para aquela parte da ideia. Para conseguirmos montar um fluxograma, é necessário que saibamos os seus componentes e as regras para montar um fluxograma. Como uma primeira regra, um fluxograma deve conter a indicação de onde o mesmo se inicia e termina. Isso é dado pelo símbolo denominado terminal, que representa o início e o fim do fluxo de um programa. Também, como regra, é necessário a indicação do fluxo que quem está interpretando o fluxograma deve seguir. E para isto é utilizado o símbolo seta de fluxo de dados. Esta seta indica o sentido do fluxo de dados e é utilizada para conectar os blocos existentes do fluxograma. O próximo símbolo é um retângulo, que indica que será realizado um processamento. Este símbolo é utilizado quando se pretende indicar que será realizada qualquer ação, cálculo, atribuições ou qualquer manipulação de dados. Na sequência, podemos observar um losango, que em um fluxograma representa o ponto em que uma decisão deve ser tomada. Ou seja, ele divide o fluxo do programa em dois caminhos. Um, caso a resposta seja sim, e outro, caso a resposta seja não. O símbolo denominado conector é utilizado para unir o fluxo de um programa. Suponhamos que, por qualquer motivo, o fluxo de um programa tenha se dividido, mas na sequência do fluxograma ele deve se unir novamente. Então, para isso é utilizado este símbolo. Agora, os dois últimos símbolos são utilizados especificamente para representar um algoritmo através de um fluxograma. O símbolo chamado entrada de dados indica que o programa receberá dados através do teclado ou de qualquer outro tipo de hardware. Também temos o símbolo exibir na tela. Ele indica que determinada informação será exibida na tela do computador. Então, agora que já conhecemos os símbolos, podemos representar um algoritmo em linguagem natural e fluxograma. Então, no nosso primeiro exemplo, como seria o algoritmo de um banho? Vamos lá? Por exemplo, em linguagem natural, esse algoritmo poderia ser assim, ó. Primeiro passo, tirar as roupas sujas. Segundo passo, ligar o chuveiro. Terceiro passo, ensaboar o corpo. Quarto passo, tirar o sabão do corpo. Quinto passo, enxugar o corpo. E sexto passo, colocar roupas limpas. Então esse algoritmo representado através de linguagem natural. E como ficaria este mesmo algoritmo representado através de um fluxograma? Seguindo as regras para se escrever um algoritmo através de um fluxograma, precisamos de um início. Utilizamos o símbolo terminal para indicar o início do fluxograma. Nesse ponto, é importante salientar que dentro dos símbolos é inserido um texto, no intuito de especificar a ação do símbolo. Seguindo no nosso fluxograma, é necessário a seta de indicação de fluxo, apontando para a próxima ação. E, utilizando o símbolo de processamentos, especificamos as ações realizadas pelo algoritmo. Vamos lá? Tirar as roupas sujas, certo? Utilizando o símbolo de processamento. Aí, de novo, a seta de fluxo e próxima ação, ligar o chuveiro. E assim por diante. Ensaboar o corpo, tirar o sabão do corpo, enxugar o corpo e vestir roupas limpas. Para finalizar, utilizamos o símbolo terminal para indicar o final do fluxograma. Nós vimos duas maneiras de representar um algoritmo, através de linguagem natural e fluxograma. Qual a principal diferença entre os dois? É a seguinte: em linguagem natural é muito mais aberto a forma como vamos expressar determinadas ações.
Enquanto no fluxograma nós temos que seguir determinadas regras para facilitar o entendimento. E agora vamos a mais um exemplo. O algoritmo de um abastecimento. Primeiramente, em linguagem natural. Vamos lá. Primeiro passo, em viagem. Segundo passo, verificar se o nível do combustível está baixo. Terceiro passo, se sim, parar no posto. Se não, seguir viagem. Agora, representaremos este algoritmo através de um fluxograma. Primeiramente, o símbolo terminal para indicar o início, a seta definindo o fluxo do programa e o símbolo de processamento para indicar as ações, no caso que o carro está em viagem. Na sequência, podemos observar que é feito um questionamento, que necessita da tomada de uma decisão. E para isso, como vimos anteriormente, é utilizado o losango, ou seja, o símbolo de decisão. Esse losango ele possui com o seguinte questionamento: nível do combustível baixo? Para esse questionamento, podem haver duas respostas, ou sim ou não. Dessa forma, deve-se prever uma ação para ambas as respostas, ou seja, deve-se dividir o fluxo do programa. Então, caso a resposta seja sim, o próximo processo será parar no posto e abastecer. E o próximo processo após desse será seguir viagem. No entanto, caso a resposta seja não, o próximo processo será seguir viagem direto. E o algoritmo é finalizado. Observe que a união do fluxo é feito antes de um processo e antes do final do algoritmo. Então nunca deve ter dois fluxos no final, nunca vai ter dois fins. Os fluxos devem se unir antes de chegar ao final. E nesse último exemplo faremos o algoritmo simples do saque em um caixa eletrônico. No entanto, levaremos mais em conta nesse caso o ponto de vista computacional, como se nós já estivéssemos pensando como programadores e estivéssemos programando o caixa eletrônico. Iniciaremos esse algoritmo a partir da inserção do cartão. Como fizemos anteriormente, primeiramente faremos esse algoritmo, vamos escrever ele através de linguagem natural. Primeiro passo, cartão inserido. Segundo passo, solicitar o valor a ser sacado. Ou seja, perguntar ao usuário o valor a ser sacado através de uma mensagem na tela. Terceiro passo, receber o valor digitado. Ou seja, armazenar o valor que foi digitado pelo usuário. Quarto passo, se o saldo for maior que o valor a ser sacado, então entregar o dinheiro. Se não informar que o saldo é insuficiente. Quinto passo, solicitar a retirada do cartão. Vamos agora representar esse mesmo algoritmo através de um fluxograma. Primeiramente, o símbolo terminal indicando o início do fluxo do programa e a seta direcionando o fluxo para a ação de inserção do cartão. Após isso, é necessário solicitar ao usuário o valor que ele deseja sacar. Como o algoritmo é de um caixa eletrônico, vamos exibir na tela uma mensagem perguntando: informe o valor. E para indicar isso no fluxograma, utilizaremos o símbolo exibir na tela. Após o usuário digitar, é necessário que esse valor seja armazenado pelo algoritmo. E para representar isso através de um fluxograma, utilizamos o símbolo de entrada de dados. Após isso, deve ser realizado um questionamento, verificando se o valor é maior ou menor que o saldo. Conforme o exemplo passado, sempre que é necessário tomar uma decisão, utilizamos o losango, ou símbolo de decisão, e dividimos o fluxo sempre para as possíveis respostas, sim ou não. Sendo que caso o valor seja menor que o saldo, o dinheiro deve ser entregue. E caso o valor seja maior que o saldo, deve ser informado que o saldo é insuficiente. Como no final das duas possíveis decisões voltamos ao mesmo processo, nesse caso, utilizamos o conector para unir o fluxo antes do próximo processo. Lembrando que o conector nesse caso poderia ser omitido e os dois fluxos poderiam ser direcionados ao mesmo processo. Na sequência, é necessário solicitar a retirada do cartão e faremos isso através de uma mensagem na tela: retire o cartão. E após o cartão ser retirado, o fluxograma é finalizado. Então, como vocês puderam observar, quando pensamos do ponto de vista computacional, temos que pensar nas ações um pouco mais detalhadamente. No caso desse exemplo, tivemos que pensar que o caixa eletrônico deveria exibir uma mensagem e armazenar um valor digitado. E vocês vão ver que é exatamente assim que a programação de computadores é feita.
Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula e nela podemos conhecer, então, duas formas de representar algoritmos: a linguagem natural e o fluxograma. Em resumo, podemos dizer que a linguagem natural é mais tranquila, com poucas regras, enquanto a representação através de fluxogramas já possui algumas particularidades que devem ser obrigatoriamente seguidas para o seu entendimento. Nessa disciplina, os fluxogramas serão utilizados somente para a transição da linguagem natural para o pseudocódigo. No entanto, podem ser utilizados por alunos que tiverem dificuldade na montagem do algoritmo diretamente em pseudocódigo. Grande abraço e até a próxima!